Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus, esperando que cada um possa ser edificado pelas Escrituras, que o Espírito de Deus possa falar em cada coração. Eu convido a todos para lermos o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Vamos estar meditando nesta palavra. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco esse e outros textos que estaremos lendo. E é interessante nós entendermos a respeito das Escrituras. Conhecimento é o maior investimento que podemos fazer. Ninguém rouba. E quanto mais nós compartilhamos o conhecimento, mais o conhecimento aumenta e é acrescentado. Então, é importante estarmos cada dia buscando crescer na graça e no conhecimento. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Leia conosco. Também você pode estar deixando seu comentário, sua dúvida. Se houver alguma dúvida, você pode estar deixando a sua dúvida, ou algum assunto que você queira ouvir, você pode estar também deixando nos comentários ou nos enviando uma mensagem. Na medida do possível, estaremos respondendo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. É um texto bem conhecido. Conhece a passagem daquela mulher samaritana, daquele diálogo entre ela e o Senhor. E às vezes nós focamos o verdadeiro adorador e se fala sobre o verdadeiro adorador, a importância de ser um adorador. Muito se fala hoje a respeito de adorar, de adoração, e quantos confundem adoração com um cântico, quantos confundem adoração com choro ou com emoção, com movimento, com barulho. Mas o que é a verdadeira adoração? O que é adorar a Deus verdadeiramente? E eu quero falar um pouco a respeito deste assunto. E gostaria que estivessem todos atentos, ter este momento para refletir um pouco e nos acompanhar nas passagens bíblicas. Porque o verdadeiro adorador diz que é aquele que adora em espírito e em verdade. Que é uma adoração? O que é adorar? Adorar é reverenciar. Adorar é prestar culto, é venerar. Isso é adoração. Quando nós vamos buscar o significado, o sentido de adoração. Quantos que diz adorar a Deus? Mas será que de fato estão adorando? Existem alguns quesitos das Escrituras que nos levam a entender como podemos adorar a Deus de verdade. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que para adorar a Deus precisa ser uma adoração real e não pode ser uma adoração vã, uma adoração vazia. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 9. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 9, diz assim, versículo 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então, a adoração sem a obediência à palavra de Deus é uma adoração vã.
Você se curvar ou se prostrar diante de Deus sem viver a palavra, sem buscar o conhecimento, sem obedecer a palavra, é aquele que louva ou aquele que adora ou aquele que busca o Senhor apenas de lábios, mas o coração está longe. Porque a adoração requer também sinceridade, requer uma busca plena do Senhor. Esta é a verdadeira adoração. Por isso que o Senhor diz: aqui esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe. Em vão me adora. Por que a adoração se tornou vã? E ele diz: que ensinam preceitos ou doutrinas que são preceitos dos homens. Então, tantos costumes e tradições e tantas coisas que as pessoas vão sendo influenciadas, esquecendo-se da doutrina de Cristo, da santidade, esquecendo que para chegar a Deus, não nos aproximamos de Deus de qualquer maneira. É necessário que nós nos aproximamos de Deus com reverência. E aí eu vou ter um diálogo com Deus, eu vou falar com Deus do meu jeito, e Deus tem que me entender, tem que me ouvir, tem que ser, eu sou assim, e Deus sabe. Mas será que nós chegamos realmente com reverência diante de Deus? Ou queremos que Deus chegue no nível do homem? O profeta Isaías, o Senhor diz assim: assim como os céus é mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então, para ter uma adoração a Deus, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus e buscar nos aproximar de Deus. Não buscar que Deus nos aproxime de nós, nós buscarmos nos aproximar de Deus. E nos aproximamos de Deus quando buscamos o conhecimento da sua palavra e viver o seu evangelho. O segundo ponto que nós precisamos entender para adorar a Deus é que nós não podemos ter dúvidas com relação à palavra, precisamos ter certeza de que Ele é Deus e que Ele é soberano, que Ele é galardoador dos que o buscam, que Ele pode responder. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 17, versículo 16 e 17, diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando a pessoa se aproxima de Deus, quando a pessoa busca Deus, quando a pessoa se coloca diante de Deus com o coração cheio de dúvida, de incredulidade, de incertezas, será que ele consegue ter uma entrega completa ao Senhor? E adorar verdadeiramente, reverenciar o Senhor, buscar ao Senhor a sua graça, o seu poder? Por isso, diz aqui que quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Deus está operando. Quantas vezes nós ouvimos isso nos cultos, a mensagem a Deus está operando, podemos sentir a presença de Deus, mas o Senhor, uma certa ocasião, Ele disse, nós encontramos lá no Evangelho de João capítulo 11, quando Ele disse a Marta, Maria: se creres, verás a glória de Deus. Então, um adorador verdadeiro, uma adoração verdadeira, ela precisa ser com credibilidade, com fé, crendo no Senhor, sabendo que eu estou buscando, estou realmente diante de Deus. Porque se eu for adorar a Deus e não crer que Ele está aqui, ali, que Ele está ouvindo o meu clamor, que Ele está atento à minha adoração, que fruto tem? Será que fazemos com zelo? Ou vamos dizer adorar a Deus por um mero costume? Então isso é quando o coração está longe. E a nossa adoração não pode ser dividida, não pode ser repartida. Precisamos estar inteiramente no Senhor. O Senhor Jesus nos deu exemplo quando nós encontramos lá no Evangelho de Mateus capítulo 4. O
o Senhor sendo tentado por Satanás. E aqui no versículo 10 nós encontramos quando Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Às vezes as pessoas invertem um pouco, né? Quer que o Senhor lhe sirva. E nós precisamos servir ao Senhor, só a Ele. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. Ele é soberano, Ele que nos deu vida, Ele que nos criou, Ele que nos sustenta pela mão. E o profeta, ainda escrevendo, ele diz que o Senhor é que toma pela mão direita e diz: não temas, eu te ajudo. Então, todos os exemplos, se formos pegar aqui, podemos descorrer vários exemplos de pessoas que estavam necessitadas e a primeira coisa que fizeram quando chegaram-se diante do Senhor foi adorar. E quando nós adoramos ao Senhor, nós nos esvaziamos de nós buscamos humilhar a cada dia para que o Senhor possa operar e que o Senhor cresça em nós, que o Espírito de Deus preencha a nossa vida e que mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, o Espírito do Senhor complete aquilo que falta em nós. Então uma adoração não é um mero cântico, uma adoração não é uma música gospel ou uma música que fala com a pessoa, que mexe com o emocional. Não é uma música com mensagens parecendo esses livros de autoajuda que diz: olha, você vai ser abençoado, você vai ser fortalecido, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. A verdadeira adoração é a Deus. Se a mensagem, se o cântico não é referindo a grandeza de Deus, não refere-se à soberania de Deus, mas coloca o homem como centro, como pode ser uma adoração a Deus? E sim, se torna uma adoração ao homem. E é importante nós analisarmos, irmãos, e amigos que nos ouvem, que nós, quando olhamos para as Escrituras, se nós lermos aqui em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 8 e 9, que diz assim: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Nenhum anjo aceitou a adoração. A adoração deve ser exclusividade a Deus. Adorar a Deus. E como adorar? Como adorar a Deus? O texto que lemos no início diz: mas a hora vem, e agora é. Este é o momento de entender, porque aquela mulher ainda tinha muitas dúvidas. Ela estava perguntando: olha, nós adoramos neste monte, outros dizem que adora em Jerusalém, mas o Senhor esclarece aqui dizendo: agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é apenas de lábios, não é apenas uma formalidade, não é apenas um costume, não é apenas para fazer um movimento, mas uma adoração plena, uma adoração real, uma adoração verdadeira, é uma adoração em espírito. E adoração em espírito é aquela que parte do nosso interior, quando há sinceridade, quando há humildade, quando há firmeza de ânimo, quando há uma confiança plena. Esta é a verdadeira adoração em espírito. E uma adoração em verdade é quando a nossa vida condiz com aquilo que nós falamos. Porque se a nossa vida não expressar aquilo que nós falamos, não somos verdadeiros. Quantos que se muda tanto?
E dependendo aonde ele estiver, ele é de uma forma, dependendo da ocasião, é de uma forma. Será que realmente é verdadeiro? Porque o Pai procura tais que assim o adoram. Que adora a Deus, unicamente, exclusivamente a Deus, que tem o seu coração voltado para o Senhor, que o seu coração está pronto, como disse o salmista uma ocasião, preparado está, ó Deus, o meu coração. E então ele vai fazer a adoração ao Senhor, reverenciar ao Senhor, reverenciar ao Senhor na fidelidade à sua palavra, no conhecimento à sua mensagem, na sinceridade do seu falar, do seu agir, do seu andar, na sinceridade dentro do seu lar, no seu trabalho, aonde ele estiver. Deus é Espírito. E como Espírito, ele é onipresente. Ele preenche os céus e a terra. Profeta Isaías, capítulo 66, no versículo 1, o Senhor diz: os céus é o meu trono, a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Que lugar seria do meu repouso ou do meu descanso? Então ele preenche os céus e a terra. Onde nós estivermos, precisamos estar voltados para que a nossa vida seja uma vida de verdadeiro adorador. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então você é um adorador? Você adora a Deus? De que forma? Porque eu canto bonito? Isso não é uma adoração. Porque eu tenho uma voz boa? Não é uma adoração real. Não é sinal de adoração. Porque eu falo bem? Não é sinal de adoração. Mas aquele que tem uma vida consagrada, que busca realmente reverenciar ao Senhor, sabendo que aonde Ele estiver, que em todas as suas decisões e em todos os momentos da sua vida, Deus está presente. Que a palavra do Senhor se cumpre quando Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. E mesmo no momento de angústia, no momento de dificuldade, o salmista expressa dizendo que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então as minhas decisões, a minha postura, o meu falar, o meu agir, vai ser de reverência diante de Deus. E eu vou ter os momentos para prestar um culto racional, culto com entendimento, não honrando a Deus apenas de lábios, falando, mas vivendo a doutrina do Senhor, não os costumes e doutrinas dos homens, mas de Cristo, conforme está na sua santa palavra. E assim é que nós vamos a cada dia crescendo e nos aproximando de Deus. Estes são o que o Pai procura. O Senhor procura. Será que Ele acha em você um verdadeiro adorador? Será que Ele acha em mim, acha em cada um do prezado irmão, um amigo que nos ouve, aquele que adora verdadeiramente ao Senhor? Que o Senhor possa abençoar a cada vida. E que você possa responder esta pergunta. Se o Senhor tem encontrado em você um verdadeiro adorador, se a tua adoração tem sido, primeiro, se você tem adorado ao Senhor, e depois se a tua adoração tem sido real ou tem sido uma adoração vã, uma adoração vazia, uma adoração apenas para mostrar aos homens que está adorando naquele momento, e quando se afasta, acabou. O verdadeiro adorador, ele reverencia, ele tem temor do Senhor, ele crê, ele confia e ele busca sempre que a graça do Senhor possa superabundar e que se resplandeça, não eu, mas a glória do Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um, dando da sua graça, do seu poder. Vamos orar, vamos estar falando com Deus,
buscando a presença do Senhor Jesus. Vamos continuar orando a favor daqueles que estão enfermos, aqueles que têm pedido as orações, continuar orando, a favor do pastor Edson ali de Sul de Minúcia, orando a favor do pastor Laíra ali da cidade de Bitinga, a favor da Liane ali que está hospitalizada em São Paulo. Vamos estar falando com Deus, apresentando os demais que têm pedido as orações, cada um. E a obra do Senhor aonde está espalhado o povo de Deus, que o Senhor possa fortalecer a cada um e derramar da sua graça, do seu poder. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelas bênçãos, Senhor, pela tua palavra, por este momento em que nós passamos aqui meditando, Senhor, no teu evangelho. Agora, Senhor, pedimos, estenda as tuas mãos e abençoa, Senhor, a cada um, a cada vida, a cada família, a cada um que tirou este momento para ouvir a tua palavra. Ó Deus, que possam ser edificados pelo teu Espírito. Dai, Senhor, a tua direção, reveste, Senhor, do teu poder. Ó Deus, estenda as tuas mãos e abençoa. Senhor, fortalece a cada um, vivifica, meu Deus. Olha para aqueles que estão enfermos, esses nomes aqui citados, Senhor, e os demais que pediram as orações, nomes que vão sendo colocados no decorrer dos dias. Senhor, abençoa a cada um, dando saúde àqueles que estão enfermos. Ó Deus, abrindo as portas, Senhor, àqueles que estão desempregados e fortalecendo, Senhor, aqueles que têm o desejo de te buscar, de te servir. Reveste, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo aonde está, Senhor, a tua igreja espalhada, Senhor, em todo lugar, aonde tem o povo que clama pelo teu nome, que vive a sua palavra, que busca, Senhor, a santidade, ó Deus. Abençoa, fortalece, Senhor, de direção e ajuda. Dai-nos uma noite de paz e descanso. Senhor, guarda, livra de todo mal. E se lhe apraz, ó Deus, ainda fala conosco, através das visões da noite, dando-nos, Senhor, a cada dia a tua direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Agradeço a todos os irmãos, amigos que têm participado, que têm compartilhado. Que Deus abençoe sempre a sua vida, o seu lar. É sempre um prazer ter a tua companhia neste momento. Também deixo o convite àqueles que puderem, desejar estar participando conosco todas as quartas, sábado e domingo. Nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar conosco. Também, se há alguma dúvida com relação à palavra de Deus, se deseja estudo bíblico ou ampliar o conhecimento das Escrituras, nós estamos à disposição. Na medida do possível, estaremos respondendo às mensagens que nos forem enviadas. Que Deus continue abençoando a cada um. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.